Portugal, devolve o nosso ouro. É uma provocação comum na internet, uma cobrança, na verdade, com uma raiz histórica. Por que os portugueses não se desculpam com os brasileiros e tentam reparar o passado colonial? Houve recentemente o exemplo de outros europeus. A Alemanha pediu desculpas por um genocídio na Namíbia e prometeu reparação financeira. A Bélgica também lamentou o domínio colonial na República Democrática do Congo. E Portugal? Nada. Portugal deveria se redimir? O jornalista e escritor brasileiro Laurentino Gomes já colocou o tema em discussão ao dizer que sim, ele atribuiu a recusa de Portugal em reconhecer e reparar seus erros a uma ideologia racista ainda presente na sociedade portuguesa. Ele foi bastante atacado por isso. No exterior, os brasileiros estão no centro desse debate de maneira mais direta porque são 1/3 dos imigrantes de Portugal. Ou seja, o que não falta é gente para cobrar essa dívida. Brasil e Portugal são nações irmãs, em particular por conta da afinidade do idioma, mas tem muita coisa mal resolvida nessa relação. Uma delas, apontada por muitos brasileiros, é o fato de Portugal nunca ter pedido perdão formal ao Brasil pelas atrocidades cometidas ao longo de séculos de colonização. A Alemanha começou a lidar com esse desafio, já reconheceu ter sido responsável por um genocídio na Namíbia nos primeiros anos do século XX. Os crimes foram consequência de uma ocupação alemã iniciada no país no fim do século XIX. O reconhecimento foi um gesto do país para se reconciliar com a memória das vítimas. Como reparação, o governo se comprometeu a pagar mais de 1 bilhão de euros ao país africano. A Bélgica também está confrontando o passado colonialista. Em uma visita considerada histórica à República Democrática do Congo, o rei Filipe da Bélgica admitiu que o domínio colonial sobre a nação resultou em abusos, dor e humilhação. Não foi feito, porém, um acordo de reparação. E Portugal em relação ao Brasil? Nenhuma palavra. Mas por que, afinal, Portugal tem uma responsabilidade histórica sobre o Brasil? E o que as atuais gerações teriam a ver com isso? Foi tanto tempo atrás? Defensores de um perdão por parte de Portugal dizem que, em alguns casos, feridas históricas continuam abertas. No caso do Brasil, bem abertas, na forma de preconceito, de racismo estrutural, de desigualdades abertas. Na forma de preconceito, de racismo estrutural, de desigualdade, de pessoas que têm acesso a privilégios, a riquezas que outros grupos não têm. O sistema escravocrata continuou sim por séculos a ser propagado pela elite brasileira. Em 2005, durante visita ao Senegal, o então presidente Lula até pediu perdão ao povo africano pelo papel brasileiro na escravidão. Mas para historiadores, o papel de Portugal é também inegável, e as consequências disso seguem presentes até hoje. O Brasil é um país pobre, subdesenvolvido, tanto quanto os países africanos de língua portuguesa, por causa da escravidão, basicamente. Por causa da escravidão, basicamente. Então, eu não concordo com essa visão. Eu acho que é um posicionamento bem desequilibrado. E eu estava pesquisando, a respeito das pessoas que se dizem do bem, das pessoas que são a favor das questões sociais, que são a favor dos negros e não sei o quê. E muitas vezes são essas pessoas que votam coisas do tipo, olha só, aprovação do fundão eleitoral de 200 bilhões. Aí a pessoa vai e vota sim. Como assim, mano? Você está votando 200 bilhões, são 200 bilhões que vai sair do bolso do mais pobre para bancar esse tipo de coisa. Isso gera desigualdade social. Isso gera problemas e transtornos que até os nossos netos poderão pagar. O meu filho, que ainda não nasceu, vai pagar por esse tipo de canalice que eles fazem. As pessoas vão pagar, os pobres pagam caro por esse tipo de canalice. As pessoas pagam, essas pessoas geram custos milionários para nós, certo? Vamos continuar vendo, você está vendo, votou a favor. Olha só, gastos dos partidos com os candidatos. PT, com o Lula, mais de 100 milhões. O PL gastou com o Bolsonaro 17 milhões. Se você juntar esses dois gastos, isso aqui dá quase 150 milhões. 150 milhões. Os caras pegam esse dinheiro e torram.
e some. Pô, a gente está falando de 150 milhões, que é dinheiro público que vai para esse tipo de canalice, que é uma canalice essas coisas. Você está entendendo? Isso é só a ponta do iceberg, tem muito mais coisa pela frente, certo? Aqui, ó, Brasil segue líder isolado no ranking de gastos com partidos. Está aqui, ó, 675 milhões. Os caras estão torrando dinheiro. Os caras não estão nem aí. Certo? Eles não têm ideia de nada. Simplesmente pega esse valor e acaba com tudo isso aí, destrói tudo isso aí. Isso aqui vai para o partido político. Por que tem que ir para partido político esse dinheiro? Por que esse dinheiro não poderia ser enviado para as causas negras, por exemplo, para ajudar as pessoas que estão na extrema pobreza? Por que não pode pegar esse dinheiro e mandar para essas pessoas? Porque será que é essa que é a pauta do governo? Eu tenho um pensamento, uma opinião. Eu acredito que o próprio governo estrutura a pobreza do negro. Eu vou repetir para você. O próprio governo estrutura a pobreza do negro. É o próprio governo fazendo esse tipo de coisa, fazendo esse tipo de canalice. Está aqui, ó. Redução de benefícios de ex-presidentes. Né? Isso aqui dá uma redução, ainda é uma coisa boa. Como é que é hoje? 10 funcionários ex-presidentes, 10 funcionários, 4 seguranças, 2 motoristas, 2 carros oficiais. Isso aqui é brincadeira com a cara do povo. Isso aqui é brincadeira com a cara do povo. Os caras, eles pensam que eles acham dinheiro onde? O pobre banca esse tipo de coisa. É o negro o negro que está na extrema pobreza que paga esse tipo de coisa. Então, assim, de quem que é o culpado da desigualdade social no Brasil? Vamos pensar aqui, vamos ver. É português. É o português. É o português que é o culpado da desigualdade social. É a escravidão. Eles vão procurando coisas para eles jogarem. Eles vão procurando coisas para eles se relacionarem. Para eles dizerem, olha, é isso aqui que é o problema. Esse é o problema. Aí o problema é o português, o problema é a história da escravidão, o problema são os brancos, o problema são os milionários, o problema é tudo isso aí. Mas essas pessoas ou eles não veem, ou realmente são pessoas que precisam ver isso aqui. Né? Ou se eles ainda não sabem disso aqui, eles precisam conferir esse tipo de informação aqui. Ó. Quase 150 milhões gastos. Isso aqui é a ponta do iceberg. Isso aqui não é nada. O que essa galera aqui faz, o que eles andam votando, tá aqui, ó, aprovação do fundão eleitoral para 2 bilhões, o que essa galera anda votando, o que essa galera anda fazendo é só a ponta do iceberg isso aqui. Como eu falei, político no Brasil, essas pessoas, esses políticos, eles são gastos milionários para o pobre. O pobre tem que pagar todos os luxos que eles estão fazendo. Todos os luxos que eles fazem, o pobre tem que bancar. O Portugal é responsável por tudo isso aqui? Eu entendo a questão do racismo. Eu estou dizendo aqui sobre pobreza, sobre a pobreza do negro, mas eu entendo sobre a questão do racismo. Realmente, isso também é o que eu acredito, que o racismo, ele dificilmente vai acabar. Dificilmente o racismo vai acabar, porque enquanto existir canalhas, enquanto existir pessoas imundas, enquanto existir perversos, o racismo vai existir. Então o racismo sempre vai existir, porque sempre vai existir pessoas canalhas. Sempre vai existir. Agora, como é que se combate isso? Primeiro, parando de fazer esse tipo de canalice, parando de votar em fundo eleitoral de 2 bilhões, parando quase 150 milhões para campanha, não pode. Tem que acabar com essas coisas. Já teve tempo suficiente para mudar essas questões aqui. Aí o que eles preferem? Vamos ver. O Brasil está passando todos os tipos de problema. Vamos ver. Vamos ver. Portugal que é o problema. É a história do Brasil que é o problema.
já tiveram tempo de se redimir. Não se redimiram porque são pessoas que promovem mesmo a desordem, certo? É isso aí, pessoal.